Quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 8. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus nos diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos, e te disse: Tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel. Todos que se revoltam contra ti serão envergonhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se opõem a ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada, perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Diga amém. Feche os teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, esta é a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Que esta palavra, meu Deus, possa gerar uma mudança radical em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, pois eu sei que o Senhor vai falar poderosamente a cada coração, no nome de Jesus. Diga amém. E aplauda bem forte a palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. O tema deste domingo: não tenha medo. Não tenha medo. Não temas, não tenha medo. É um mandamento, é uma ordem de Deus para o seu povo. E olhe que esta ordem, ela se repete 365 vezes na Bíblia. Porque Deus sabe que uma pessoa que está com o coração cheio de medo, essa pessoa fica paralisada, ela não rompe, mesmo tendo um grande potencial, mesmo tendo ali habilidades, ela não consegue romper. Desde a nossa tenra idade, nós somos visitados pelo medo. A criança tem medo que os pais se separem, tem medo de fantasma, tem medo de escuro. O ruim é quando o adulto tem medo de escuro, né? Eu nem vou perguntar aqui, quem tem medo de escuro? Você sabia que tem gente que dorme com a luz acesa? Misericórdia, né? Então, o ser humano cresce, ele vai se desenvolvendo, e o medo continua agindo na vida dela, a vida desta pessoa, né? Foram classificadas aí mais de 200 tipos de medo. Já imaginou? Só para vocês terem uma ideia, vou falar só alguns aqui, ó. Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de crítica, medo de escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado. E aí vai. São muitos os tipos aí, né, de medo, de fobias. Então, por isso que Deus está sempre nos alertando, sempre nos motivando, para que a gente venha crer nele e venhamos vencer o medo. Em Jó 3:25 vai dizer aí, ó: porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Então, daquilo que você tem medo, é o que vai
de acontecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que a gente precisa vencer toda e qualquer situação de medo. Quando eu era criança, eu tinha medo de gente, né? Alguém aqui nasceu na roça, assim como eu? Faz assim. Até os 5 anos de idade eu morei na roça. Não estava acostumado a ver gente. E quando aparecia alguém lá, meu irmão, eu corria para dentro de casa, ia para o quarto e ainda ficava debaixo da cama. Medo, né? Agora, Deus quer que o seu povo viva uma vida sem permitir que o medo domine o seu coração. Eu preciso vencer toda e qualquer situação de medo. Como já foi dito, o medo, ele nos paralisa. E eu não posso viver uma vida dessa maneira, né? Então, quando Deus fez uma aliança com Abraão, patriarca, Deus falou para ele assim, presta atenção: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Eu estou voltando um pouquinho na história, para vocês entenderem a narração aqui de Isaías. Então Deus chama Abraão, e quando o Senhor realmente está ali falando com ele, o Senhor disse: não tenha medo. Na época ele era conhecido como Abrão. Não tenha medo, o teu galardão será grande. Quando chegou agora a vez do filho de Abraão, Isaque, olha o que Deus disse para ele também em Gênesis 26, 24. E o Senhor lhe apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Olha só, Deus foi falando com Abraão, falando com Isaque, aí também chegou a vez do neto, né? Chegou a vez ali de Jacó, e Deus disse: eu sou o Deus do teu pai, não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Então, repetidas vezes, Deus está, né, ali alertando o seu povo, encorajando, né, para que eles não tivessem presos ao medo. E quando esse povo volta do Egito, quando já estão ali chegando na terra prometida, depois de 40 anos pelo deserto, agora sob a liderança de Josué 1:9, o Senhor diz assim: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, o profeta Isaías, usado aqui pelo Senhor, ele então está fazendo, né, ele está compartilhando a história dos patriarcas. Ele está narrando tudo aquilo que Deus já havia feito, a maneira como Deus estava, Deus foi tratando dos seus servos, alertando eles acerca do medo. Aí nós chegamos no texto que nós lemos de Isaías 41, onde o Senhor repete 3 vezes: não tenha medo, não temas. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Então, por que muitas pessoas vivem assim, com medo, sentindo esse pavor, não é? Porque o inimigo escraviza, tem escravizado muita gente, porque essas pessoas, como já foi dito, elas ficam paralisadas. Mas eu quero que você entenda algo. Uma criança, quando ela está chorando, e o pai chega no ambiente onde ela está, o pai pega ela no colo e diz: eu estou aqui, filho, não tenha medo. E ela se sente encorajada, ela para de chorar, ela se sente segura. Quem aqui se sente seguro no Senhor? Faz assim: glórias a Deus. Então é o que nós precisamos fazer. Então, para eu não viver uma situação de medo, o que eu preciso fazer? Olha o que o Senhor diz. Versículo de número 10, ele vai dizer aí, ó: eu sou contigo para te sustentar.
Deus é aquele que nos sustenta, amém? Jesus, né? Em Jesus nós temos essa mão forte, sempre estendida para nos sustentar. Ele disse em João 10, do 26 ao 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então, no Senhor nós estamos seguros. Jesus tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado de você. Não fique aí temeroso, preocupado. Não, se você está nele, pode ter certeza, você está sendo aí, né, sustentado pelo Senhor. Eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás. Quem é da época que tinha um bar de frente da igreja aqui? Quem é dessa época? Faz assim com as duas mãos. Meu irmão, que prova que a gente passava aos domingos aqui, né? Na hora do louvor, tudo bem, porque o som, né, tocando os louvores, os irmãos cantando, mas quando chegava a hora da palavra, era eu ministrando e o forró entrando na igreja, né? Era uma guerra, era uma luta. E nós começamos a orar, Senhor, fecha esse negócio aí. Pronto, acabou. Mas antes aconteceu um fato. Uma jovem ficou sabendo que o namorado dela estava no bar com uma outra mulher. E o demônio colocou no coração dela que ela deveria matá-lo. E ela maquinou tudo na sua mente. Como que ela iria fazer? Ela pensou consigo mesma, ela disse assim, eu vou entrar no bar, vou pegar uma garrafa, vou quebrar no balcão e vou espetar na barriga dele. Quando ela está passando na frente da igreja, eu estava ministrando, e essa jovem, depois ela contando a experiência dela, ela falou que sentiu uma mão pegar ela pela cintura, e ela olhava e ela não via ninguém, e aquela mão foi puxando ela para dentro da igreja, foi puxando. Quando ela se deu por conta, ela estava aqui na frente, confessando Jesus como meu Salvador, amém? Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Igreja, precisamos crer, sabe, confiar. A mão do Senhor não está encolhida, essa mão forte, essa destra fiel, é o Senhor Jesus. A mão dele não está encolhida, ela está estendida. Deus quer te guardar, Deus quer fazer algo lindo, poderoso, Ele quer te sustentar, amém? Glórias a Deus. Por que eu não preciso ter medo? Olha o que o Senhor diz aí, ó, no versículo de número 11, verso 11. Todos os que se revoltam contra ti serão envergonhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se opõem a ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Diga comigo, eu te ajudarei. Então, por meio do profeta Isaías, Deus fala ao seu povo dizendo, não temas, eu te ajudarei. Talvez você tenha buscado ajuda em mãos erradas, talvez você tenha buscado socorro em tantos lugares, mas é no Senhor que nós vamos encontrar guarida, que nós vamos encontrar ajuda. E o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Então meu Deus conhece tudo, Ele sabe tudo, e Ele quer realmente nos ajudar. Eu me lembro quando eu estava na escola, na minha época falava colegial, e as fórmulas de física não entravam, já contei isso aqui tempos atrás. Não entrava na minha cabeça, e eu prestava atenção, eu estudava ali, mas não conseguia. E a minha nota a máxima era 3. Aí fui para um congresso, e lá naquele congresso, no interior de São Paulo, o pastor que estava ministrando, ele está ministrando ali, de repente ele para e fala assim, ei,
você acha que o teu Deus não conhece física? Porque Deus sabia que era o que estava gerando preocupação no meu coração. E Ele diz, peça para Ele que Ele vai te ajudar. Ah, meu irmão, comecei a orar, Senhor, eu quero entender, Senhor, me capacita, Senhor. Fui fazer a prova, tirei 10. Amém. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer algo sem você ter estudado, sem você ter se preparado, mas o Senhor apenas, Ele vai te capacitar, Ele vai te abençoar, mas faça a tua parte, amém? Não vá dar uma de preguiçoso aí, né? Depois, Senhor, me ajuda nessa prova. Não é assim. Você estuda e Ele realmente te abençoa. Glória a Deus. Eu me lembro também de algo que eu ouvi há muito tempo atrás. Um grande empresário, um homem que tinha várias empresas, mas era alguém que tinha disponibilidade. Ele encontrava tempo, porque ele priorizou quem? O Senhor. Mesmo sendo um homem muito rico, ele se envolvia nas coisas de Deus, estava envolvido nas coisas de Deus, participava dos cultos, era uma bênção. E um dia alguém chegou para ele e disse, mas como que você tem tantas empresas e você delega para que pessoas cuidem do seu patrimônio, das suas empresas, enquanto você está na igreja? Aí ele disse assim, olha, de uma coisa eu sei, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas, né? Então a gente precisa ter essa confiança. Deus realmente, Ele nos ajuda, Ele quer nos ajudar, Ele quer fazer coisas poderosas nas nossas vidas. Por que que eu não posso viver uma vida, né, de medo? Porque olha a promessa de Deus aí, ó. Eu sou contigo para te salvar. Versículo de número 14. Diz assim, não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Diga assim, o teu Redentor, o Santo de Israel. Redentor fala de Salvador, fala de libertador. Então o Senhor é aquele que nos salva. Mas o nosso Deus nos salva, não é somente espiritualmente, porque nós cremos em Jesus, através do sacrifício de Jesus nós fomos salvos, o nosso nome está registrado no livro da vida, mas Ele também nos salva de situações de risco e perigo, quando confiamos nele. Quando a nossa confiança está no Senhor, nós vamos viver vários, muitos, ou constantemente estaremos ali vivendo os livramentos do Senhor nas nossas vidas. Eu me lembro de uma situação que aconteceu conosco. A gente tinha feito uma compra na cidade de Santa Isabel, estávamos levando para casa, e a gente tinha comprado material elétrico, faltava a parte elétrica lá na nossa casa, e quando eu estou indo, a minha esposa estava do meu lado, na ponte, tem uma ponte, sobre a represa, tinha 2 motoqueiros parados, e assim que eu fiz a curva para pegar a ponte, tinha no chão algo que eu identifiquei depois, na hora só escutei o barulho, mas era uma tábua cheia de pregos para furar o pneu do carro. E ali, quando eu passei, aquilo ficou batendo debaixo do carro, aí o motoqueiro veio, eu estou dirigindo, e ele aqui do meu lado, o pneu furou, para o carro, o pneu furou, para o carro. A minha esposa, que não sabia o que estava acontecendo, ela disse, para bem, para. Aí eu falei para o motoqueiro assim, obrigado, viu, mas eu vou mais adiante. E ele continuou do meu lado, o pneu furou, para o carro, e obrigado, vou mais para frente. Aí depois que ele ficou ali do meu lado um bom tempo, desistiu. Quando eu cheguei em casa, não tinha acontecido nada. Deus nos deu ali um grande livramento. Amém. Era uma cilada do inimigo. Em Daniel capítulo 3, versículo 15, vai narrar aí a história, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava agora diante de uma estátua que o rei havia levantado, onde todos, depois que a música fosse tocada, deveriam ali adorar aquela imagem. E estes 3 homens continuaram ali
de pé, pois eles só se curvavam diante do Senhor seu Deus. E ali falaram para o rei: olha, a música tocou, todo mundo aqui se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali o rei mandou chamá-los, porque o rei gostava deles, e disse assim: olha, vou dar mais uma oportunidade, a música vai ser tocada, se vocês não adorarem. E eles falaram assim: ó rei, não vamos te responder sobre isso, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas saiba de uma coisa, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. O rei ficou tão irado, tão indignado, mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E ali chamou homens fortes do seu exército para que amarrassem eles e jogassem dentro daquela fornalha. E ali amarraram o servo de Deus, e quando empurraram eles, a Bíblia vai nos dizer que o fogo só queimou as cordas. E o rei ficou assustado, porque Deus abriu os olhos espirituais, e ele viu que tinha alguém a mais ali. Ele jogou 3, como? Eu joguei 3, eu estou vendo 4 pessoas, e o quarto tem a semelhança do filho dos deuses. Aí o rei falou assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora. E quando eles saíram, ele faz um edito, que aquele que falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria destruído. E o rei fez aqueles servos do Senhor prosperarem na Babilônia. Então entenda, quando você viver uma situação de risco e perigo, adore a Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada, como foi contado aqui no testemunho. O carro foi roubado, foi encontrado, mas estava sem as rodas, mas Deus foi lá e supriu tudo que o carro precisava, né? O irmão recebeu essa bênção do Senhor. E quando isso acontece, Deus quer fazer algo mais. Deus quer provar o nosso coração, se realmente aonde que está o nosso coração. E quando nós confiamos em Deus, adoramos ao Senhor em meio às crises, saiba de uma coisa: as bênçãos do Senhor vêm, a provisão vem, a prosperidade vem. Amém. Se é para Jesus, faça melhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu morava aqui na Vila Paraíso, um dia a gente acabou saindo em cima da hora. Eu esqueci a porta da cozinha aberta, mas tinha o portão, né? Tinha um muro, tinha um portão. O portão ficou fechado. Nós viemos para a igreja. Quando retornamos para casa, a rua estava meio escura. Quando eu cheguei perto do portão, o cadeado estava estourado. Olhei assim, fomos entrando. Entrei pela porta da cozinha, que eu já tinha deixado aberta. Fui olhando o que tinha acontecido. Tudo estava no lugar. Não tinha acontecido absolutamente nada. E na sequência, eu recebi uma mensagem de uma irmã de um outro ministério, que mora em outro bairro. E ela disse assim: fale para o pastor Adailton, que Deus me mostrou anjos enormes em volta da casa dele. Ela não sabia de nada. Com certeza aqueles homens, quando quebraram o cadeado, foram tentar entrar ali, eles viram alguma coisa. Então, Deus cuida dos seus. Saiba de uma coisa: o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Amém. Então, no mundo em que vivemos, precisamos sempre que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos salve dos perigos. Para nós finalizarmos, Mateus 28, o versículo 19 e o versículo de número 20, nos diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa palavra não foi só para aqueles discípulos do início da igreja, não. Essa palavra é para todos os servos de Deus. Para nós hoje, o Senhor está dizendo assim: ó, cumpra a missão, ganhe almas,
cuide das vidas, façam discípulos de todos os povos, de todas as nações. Mas saiba de uma coisa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê que Jesus está com você? Deus está conosco, amém? Então, não tenha medo, viva pela fé, confie no Senhor, entrega qualquer situação nas mãos de Deus, pois todos aqueles que se levantavam contra Israel, Deus estava dizendo aqui, porque o medo estava chegando ali em Israel, as pessoas estavam com medo, a Babilônia ainda não era uma superpotência, mas já estava conquistando povos e estava se aproximando, e ali Deus está preparando o seu povo. Não tenham medo, não tenha medo, não tenha medo, porque aqueles que querem, deixa eu falar agora para você, aqueles que querem o teu mal, a Bíblia está dizendo, eu os reduzirei a nada. Então, não fique preocupado. Deixa eu te falar algo. Quantas situações já fizeram para me intimidar? Já contei isso aqui, tempos atrás. Quando eu morava aqui, no Parque Industrial, apareceu algo que eu identifiquei ali como terra de cemitério no nosso portão, e flores em volta. Quando eu mudei daqui para o Ansalca, apareceu ossos no nosso quintal e manchas de sangue. Aí mudei para Santa Isabel, jogaram um sapo degolado, e aqui no canto ali da igreja, nessa curva aqui do estacionamento, fizeram um trabalho de vodu e mais um despacho embaixo. Queridos, se Deus está comigo, se Deus está com você, ei, nada de mal vai te acontecer. É Ele, o nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que guarda a sua vida, que livra você de todo mal, de toda situação de risco e perigo. A Ele seja honra, a Ele seja glória. Quanto mais o inimigo se levanta, mais a obra cresce, mais a igreja cresce, mais o povo de Deus é abençoado, amém? Glória a Deus. Não tenha medo. Quando Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia, eles foram, Jesus ficou orando. Na madrugada, Jesus começa a andar sobre as águas. Os discípulos ficaram apavorados, achando que era um fantasma, não reconheceram Jesus. O que Jesus disse para eles? Não tenham medo, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí o som do vento, o barulho do vento, as águas agitadas, ele então tira os olhos de Jesus, e ele começou a afundar. A mão do Senhor veio sobre ele. O Senhor o pegou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Escute, não tenha medo, mesmo diante de uma situação de medo. O Senhor, se nós clamarmos por Ele, Ele segura na nossa mão. Viu? Assim como uma criança, que quando o pai está ensinando a andar de bicicleta, quem aqui já ensinou seu filho a andar de bicicleta? A bicicleta tem duas rodas grandes e duas pequenininhas, né? Atrás. E o pai está ali empurrando, e o filho está pedalando. Mas tem hora que o pai solta, mesmo tendo o apoio das duas rodinhas do lado. A criança, quando percebe que o pai não está por perto, ele grita. Aí, pai, aí o pai corre lá rapidinho. Aí ele se sente seguro novamente. Quando você chama por ele, ele vem. Quando você estiver vivendo uma situação de risco e perigo, e você chama por ele, ele vem. Amém? Então não deixa o medo tomar espaço na tua vida, no teu coração. Deus tem cuidado de você. Então, lança sobre o Senhor a sua ansiedade, as suas preocupações. Confia em Deus, Ele está cuidando de você. Ponha sobre os seus pés no nome de Jesus. Põe a mão no seu coração.
Fala para Deus nesta hora. O que está acontecendo na sua vida? Fala das suas preocupações, o medo. Quem sabe você está preocupado com as contas que estão chegando. Quem sabe você está preocupado com o que eu vou pôr na mesa amanhã. Deus está cuidando de você. O cuidado do Senhor está sobre a tua vida. Então somente confia nele. Confia no Senhor. Acredite. Isso vai passar. E Ele vai escancarar uma bênção tão grande diante de você. E você vai dançar na presença dEle de alegria. Você crê? Então comece a falar com Deus nessa hora. Ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu intercedo agora neste momento por este homem, por esta mulher, por este amigo, por essa pessoa que está me ouvindo agora pelas redes sociais. Em o nome poderoso de Jesus eu declaro, Senhor, que essa vida, que este irmão, que esta irmã vai receber, meu Deus, algo poderoso da tua parte. Ah, Senhor, todo laço preparado pelo inimigo está cortado. O livramento do Senhor está sobre a tua vida, virá sobre a tua vida. O cuidado de Deus está sobre você. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, mas Ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Em o nome de Jesus eu declaro, você vai viver os milagres de Deus. Você vai viver portas abertas. Aquilo que você não está vendo hoje, você vai enxergar amanhã. Em o nome de Jesus, contemple já a vitória de Deus chegando na tua casa e na tua vida. Lança o teu medo fora. Confia no Senhor. Acredita, acredite. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Quem crê diz amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sempre que o medo bater na porta do seu coração, corra para os pés de Jesus. Faça como o rei Josafá, que quando falaram, vem 3 povos, 3 nações contra você, não dava nem tempo uma reação. Ele correu para o templo e convocou um jejum. Chamou o povo para adorar, para orar. E ali Deus falou, no templo Deus bradou: não tenha medo, não temas, nesta batalha não tereis que pelejar. E nós já sabemos a vitória. Eles adoraram e o inimigo foi totalmente destruído. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Igreja, podemos assentar. Podemos assentar. Mas eu vou pedir para você ficar com seus olhos fechados. Fique com seus olhos fechados. O Senhor Jesus, Ele enfrentou uma situação de medo, de angústia, quando Ele passou pelo Getsemane. Antes da crucificação, a Bíblia nos diz que Ele transpirou gotas de sangue. Tamanha era a aflição dele, pois Ele sabia que na hora da crucificação Ele iria carregar o meu pecado, o seu pecado. Ele se tornaria maldito. E Ele sabia que naquele momento o Pai iria dar as costas para Ele. Em toda a eternidade, o Pai nunca esteve longe do Filho. Mas na hora da cruz, Jesus sabia que o Pai estaria longe dele. Por isso que Ele, em agonia, em angústia, situação ali de medo, e por isso que Ele pediu que os discípulos estivessem ali orando juntamente com Ele. Mas Ele enfrentou tudo isso. E nós já conhecemos a história. Ele foi morto, ao 3º dia ressuscitou. Jesus enfrentou toda essa situação para que você
não viva, não passe, melhor dizendo, a eternidade, esteja na eternidade, longe de Deus. O homem foi feito para o louvor da glória do Senhor. E quando nós rejeitamos a Cristo, rejeitamos o sacrifício de Jesus, só nos resta a perdição eterna. Mas você pode hoje ter Jesus como seu Salvador, como aquele que já pagou um alto preço e que vai escrever, vai escrever o seu nome no livro da vida. Por isso que eu quero fazer essa oração por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que foi tocado pelo Espírito Santo e hoje você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que não quer ter nem medo da morte, escute, isso é real. O bispo Elcio é um pastor que caminha conosco, um bispo amado nosso. O irmãozinho dele, quando tinha por volta dos seus 12 anos, estava enfrentando uma doença terrível, e a mãe estava ali ao lado daquela criança, daquele pré-adolescente. E o filho chegou para a mãe e disse: mãe, os anjos chegaram, eu posso ir com eles? E ela achou que ele estava delirando, e ela disse: pode, filho. Ele fechou os olhos e faleceu. Isso é real. O mundo espiritual é real. O diabo não quer que você tome esta decisão. E eu vou insistir. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar para Ele hoje, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Quero fazer essa oração por você. Você que está decidido a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faz o sinal com a tua mão. E todos estão de olhos fechados. Eu quero fazer essa oração por você. Glórias a Deus. Uma vida vale mais que todo ouro e que toda prata deste mundo. Aleluia. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Parabéns.